Olá pessoal, estamos então para continuação da nossa aula de potencial elétrico. Vamos só relembrar o que a gente viu na aula passada. Então a gente viu o conceito de energia potencial elétrica, né? Vamos relembrar. E se eu tenho uma carga Qzão a uma certa distância de uma carga Qzinha, uma certa distância R, né, eu sei o que vai acontecer. Suponha que uma delas está fixa, o Qzão, né? Se eu soltar a carguinha Qzinho, ela vai se mover. Isso quer dizer o quê? Que ela tem energia potencial elétrica. Pensa que no caso da Terra, eu tenho uma bola, eu levanto essa bola. Se eu soltar a bola, ela vai se mover. Por quê? Essa bola tem energia potencial gravitacional. Aqui ela tem energia potencial elétrica. E aí, o que acontece quando você solta? Ela vai realizar um trabalho. Tá? A força que está agindo sobre essa carga, no caso, vai realizar um trabalho. Do mesmo jeito que a força que está agindo sobre a massa, a força gravitacional, vai realizar um trabalho. Esse trabalho vai fazer o quê? Vai fazer o bloco. Vai fazer o objeto se mover. No caso da gravitacional, ele se move só de atração, né? Então ela vai cair. A gente chama de cair. Agora, no caso da carga, vai depender dos sinais da carga para saber se eu soltar ela vai embora, ou ela vai ser atraída ou vai ser repelida. Né? Mas a ideia é a mesma. Então, eu vou ter um trabalho. O que é esse trabalho? Trabalho é a força vezes o deslocamento. No caso aqui, a gente fez força vezes ΔE. Tá. Mas outra coisa que a gente lembra e que a gente vai utilizar muito lá do primeiro semestre, né, se não lembra, eu estou lembrando vocês, é que o trabalho é a variação de energia cinética. Pensa o seguinte: se eu tenho um objeto, ele está no espaço, ele está se movendo, né? Ele está se movendo no espaço, aí eu olho aqui, olha a velocidade dele, aí ele veio daqui e veio parar aqui, ó. Se movendo, saiu daqui e veio parar aqui. Né? Aí eu meço a velocidade dele aqui, ela é 2 metros por segundo, aquela também é 2 metros por segundo. Então eu pergunto, será que teve... Bom, ela se moveu, né? Então será que realizou trabalho sobre ela? Ela está se movendo. E aí, o que vocês acham? Isso aqui é bom para pegar, bom pegadinha mesmo. Eu falei para vocês, trabalho é força vezes deslocamento. Se você vai ter um deslocamento, você fala, aqui ele deslocou. Aqui tem um deslocamento. Aqui meu deslocamento, ΔR. Foi desse ponto para esse ponto. Agora, qual que é a força que está agindo sobre ele? Não tem força. A força é zero. Se a força é zero, não tem trabalho. Não tem trabalho. 0 vezes 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Pessoal, mas tem deslocamento? Tem, porque tem velocidade constante. Primeira lei de Newton. Um objeto em movimento, ele tende a continuar em movimento. Não precisa de esforço, não precisa de trabalho. Se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento para sempre. A Terra tem movimento, não tem... Ela tem a força gravitacional, né? Mas, por exemplo, o Sol, ele está se movendo. Ele está se movendo junto com os planetas, né? Na nossa galáxia. E ele está indo com uma velocidade constante, em média, né? Uma certa velocidade constante. O nosso sistema solar está se movendo. Espera aí que político aqui agora. Nossa, carreata de política. Bom, então, não há realização de trabalho, gente, se não houver variação de velocidade. Se eu estou parado e começo a me mover, tem que ter um trabalho. Não adianta, ninguém tira a primeira lei de Newton. Se você está em repouso, você vai continuar em repouso, a não ser que alguma força externa haja sobre você. Essa força externa vai agir, você parado, e vai realizar um trabalho sobre você e vai fazer sua velocidade mudar. Vai ter uma variação de velocidade. Mas se tem variação de velocidade, tem variação de energia cinética. Velocidade, energia cinética. A energia cinética é meio de mv ao quadrado, né? Então, a gente já mostrei essa relação antes, que o trabalho ela é variação de energia cinética. Se não tem variação de energia cinética, não tem trabalho. Então, essas são as formas que a gente vai utilizar depois para poder correlacionar. Porque então o que a gente tem? A gente tem duas cargas, estão a certa distância. Como
Dependendo se elas são positivas ou negativas, vão atrair ou se repelir. A hora que eu soltar, então, uma delas, né? Deixar ela livre, ela vai se mover, a direção vai depender das cargas, mas ela vai se mover como? Porque a força elétrica, a força que a gente já viu, essa força aqui, vai estar realizando um trabalho sobre a carga, né? E esse trabalho vai então resultar na variação de energia cinética da nossa carga. Outra coisa também que eu mostrei para vocês, né, é que o seguinte, se isso aqui é importante, eu vou voltar, eu quero que vocês têm que ter memorizado, gente, tem que saber entender, não é memorizar, é entender, e é bem fácil de entender, né? Mas às vezes você vê a primeira vez e deixa passar. Então vamos lá de novo, olha só. Olha aqui. Eu suponho que eu tenha 3 pontos do meu espaço. Esses 3 pontos têm potenciais diferentes. Lembra que o potencial ele é um escalar. Se ele é um escalar, em cada ponto eu vou ter um valor, um número. Se você pegar nos fios de obtenção, um fio tem 20 mil, outro tem 10 mil volts. Se eu encostar a mão em um e no outro, a diferença de potencial vai ser 20 menos 10, que é 10 mil volts. E aí, juntando com a corrente elétrica, que é altíssima, né? Então você vai ter, então, por causa da potência que vem alta, então você vai ter uma corrente muito alta dentro de você que você vai morrer, tá? Mas não é o caso. O que eu quero dizer? Então, o potencial elétrico, ele vai ter valores distribuídos ao longo do espaço, de pontos diferentes. Se eu tenho uma região, essa região de alguma forma tem um potencial elétrico. Sei lá, estou dentro de uma sala aqui, essa sala tem se eu jogo uma carga aqui, ela se move. Bom, o que está acontecendo ali? É porque tem alguém gerando potencial. Está gerando um campo elétrico, está gerando potencial elétrico. Então, em diferentes pontos eu vou ter valores de potenciais diferentes. Suponha que eu tenho aqui nessa linha reta, né, 3 potenciais diferentes. Um de 200, um de 500 e um de 1000. Aí primeiro eu vou pegar uma carga positiva e colocar ela aqui nesse ponto. Então, se eu olhar para cá, olha só, eu estou no lugar onde o potencial é 500 volts. Então, eu posso dizer o seguinte, que aqui onde o potencial está 1000 volts, o potencial é maior, não é maior? Então, aqui eu falo que aqui o potencial é positivo é sempre em relação a algo, em relação a esse. Tá? Já esse daqui, 200 é menor que 500, é menor, o potencial é negativo em relação à minha carga aqui, que está aqui nesse ponto. Né? Tá, aí agora eu te pergunto, nesse caso, para onde vai se mover essa carga? Para a direita ou para a esquerda? Bom, aqui é bem simples a gente ver que ela vai ter que se mover necessariamente para a esquerda. Por quê? Porque essa carga é positiva. Se essa carga é positiva, ela quer ir para onde o potencial está negativo. Ela quer ir para o negativo. Simples. Positivo quer ir para o negativo. Ponto. Então ela vai se mover para a esquerda. Agora, se eu coloco aqui uma carga menos que nesse ponto, aí, claro que ela vai para o polo positivo. E o polo positivo é para a direita. Ela vai para cá. Tá? Então isso aqui vocês têm que ter bem entendido. Tá? Bem entendido. A gente vai ter que utilizar isso para resolver alguns problemas. Beleza. Aí, o que eu acabo mostrando para vocês é que no caso da força elétrica, eu venho aqui, fui lá, peguei essa força, peguei a força aqui, aí joguei aqui, força vezes o deslocamento, e aí eu calculei o trabalho. Eu mostrei para vocês que o trabalho nada mais é que menos Q vezes delta V, menos a carga vezes a variação do volume. Não confundam os V's, esse V aqui é de potencial elétrico, tá? E daqui na energia cinética, variação da energia cinética, a gente vai ter velocidade. Velocidade eu sempre vou colocar assim, tá, gente? Com Vzinho assim. E o potencial com Vzão, com V dessa forma. Então, o cachorro aqui errado. Então, a gente partiu, né, que a variação da energia potencial
ela é igual a menos o trabalho. Isso que a gente mostra bem no início, no Teorema de Trabalho e Energia, lá em Física 1. Não se preocupem com isso. A gente não vai tratar da energia potencial em si. A gente vai tratar do trabalho. Então, como eu defini para vocês o potencial elétrico, né? O que ele é? Ele é a energia por unidade de carga. Por quê? Se eu trabalho com energia elétrica, eu não tenho como definir um ponto no espaço para cada energia, porque eu preciso saber as cargas, qual carga que vai estar aqui. Então veja a diferença, olha, se eu uso energia elétrica, além de eu saber o valor, para eu saber o valor para em cada ponto que ela estaria do espaço, eu preciso saber também qual que é o valor das cargas que estão distribuídas ao longo desse espaço. Agora, se eu pego e divido pela carga, igual está aqui, então fica independente da carga, fica energia por unidade de carga. Aí depois basta eu vir, a hora que eu colocar uma carga aqui, eu pego ela, multiplico pelo valor do potencial, aí eu vou saber qual que é a energia dela. Então, a energia, o potencial elétrico, ele tem uma relação com a energia potencial elétrica que é essa. É energia dividido pela carga. Então, quando a gente fala em potencial, você fala, o que é potencial? Diferença de potencial, na verdade, é diferença de energia dividido pela carga total. Só que a gente não costuma ver isso, mas é uma forma mais simples, porque agora a gente pode associar um ponto, um número, um valor a todo lugar do espaço. E com isso, então, se eu tenho 2 pontos, né, potencial. Se eu tenho 2 pontos de potencial, eu tenho uma diferença de potencial. Aí eu pego e multiplico pela menos a carga, eu tenho o trabalho. Aí o trabalho vai ser o quê? A variação da energia cinética. O que é a variação da energia cinética? MV, meio de MV final, menos meio de MV final ao quadrado, né? Que é a energia cinética, é meio de MV ao quadrado. Então, a variação de energia cinética é meio de MV final ao quadrado menos meio de MV inicial ao quadrado. Então, em algum problema eu posso, se eu falo para você, eu coloco uma carga em repouso e solto ela, quer dizer que a velocidade inicial dela seria 0. Aí eu posso determinar a velocidade final dela simplesmente, então, utilizando do fato que dessas relações que a gente achou aqui. Tá? Então, deixa eu limpar isso aqui. E vamos começar então a aula de hoje, que eu estava fazendo então um resumo aí para vocês do que a gente viu na aula passada. Eu acho que ainda tem algo mais aqui a lembrar. O que a gente chegou então, né? Então a gente viu, baseado nisso, que eu tenho uma relação entre o potencial elétrico e energia elétrica, só que eu tenho uma outra relação que é entre o campo elétrico e o potencial elétrico. Né? Como que seria? O que eu fiz? Bom, a partir daqui, o que é o trabalho? Trabalho é a força vezes o deslocamento. Tá aqui, ó. Força vezes ΔR. Isso aqui é vetorial, tá vendo? Produto escalar dá um número. Ó. Por isso que aqui não tem vetor. Trabalho não tem vetor, trabalho é um número, energia. Mas um produto escalar dá isso, dá um escalar, né? Então, esse ΔR seria o vetor que define o caminho no qual a minha partícula está andando, né? Agora, mas eu sei que a força é a carga vezes o campo elétrico. Então eu venho aqui no lugar da força, ó, e coloquei o quê? A carga vezes o campo elétrico. Aí, ΔR eu deixei quieto, só que eu mudei de ΔR para DR, tá, gente? Para poder ficar infinitesimal. E do lado de cá, que era menos Q vezes ΔV, eu mudo para dV, uma pequena diferencinha de potencial. Agora, corta as duas cargas, né? Cortou as duas cargas. E aí eu cheguei, então, que... cortei as duas cargas aqui, né? E cheguei, então, no final, que dV nada mais é que menos E escalar dr. Aí o que eu faço? Eu vou extrair a raiz dos dois lados, extraio a integral dos dois lados, né, para poder... E a integral de dV eu mostrei para vocês que é ΔV, lembrem disso, ó, mais uma vez. O que é a integral de dV dá ΔV? Integral de dV vai de V1
até V2. Né? Tá. Agora, o que dá integral de 1? Aqui é 1, né? 1 dV. Não dá V, dá V, tomados de V1 até V2. Que aí, se eu substituo o de cima menos o de baixo, né? Então vai ficar V2 menos V1, que é igual a ΔV. Então eu posso dizer que a integral de dV nada mais é que um ΔV. Simples. Quando eu aplico os limites, né? De V1 até V2. Então, daria ΔV. Então, lembrem disso, que isso é importante, que vocês vão usar muito essa questão na hora de extrair a integral dos dois lados, né? Tá. Então, vim aqui, extrair a integral dos dois lados, aqui dá ΔV, aqui dá menos Z escalar dr, aqui, ó. E aí, agora, beleza, isso aqui é geral, tá? Vou até botar aqui, essa expressão aqui, ela é geral. Isso aqui é geral. Tá. Só que agora a gente quer para a carga pontual. Né? Vamos ver qual que seria a diferença de potencial na carga pontual. Tá, professor, mas diferença de potencial, se eu estou tratando uma carga, diferença em relação a que ponto? Bom, é uma convenção. Lembra quando a gente trabalhava energia em potencial gravitacional? Falava, gente, coloca o zero onde vocês quiserem. Coloca o zero em cima da mesa, no chão, porque o que importa é a diferença. Então não importa onde eu vou colocar. Então, bom, há uma sacada que eles deram aqui foi o seguinte: como eu sei que o potencial vai depender de 1 sobre R, no final das contas a gente vai ver que ele vai depender de 1 sobre R, né? O que a gente acaba fazendo é colocando o R lá no infinito como sendo nosso referencial. Por quê? Se o R é infinito, 1 sobre infinito dá zero. Então o potencial lá no infinito é zero. Agora pense num ponto de vista físico. O que quer dizer isso? O potencial lá no infinito é zero. Isso é bem óbvio. Se eu tenho uma carga aqui, tem uma carguinha aqui, tamanho de uma bola, carga forte, mesmo que seja uma carga forte. Se eu estou perto dela, tem um campo elétrico. Se eu pego uma carguinha e coloco junto dessa cargona gigante, ela vai ser atraída ou repelida dependendo da carga. Aí eu vou indo para mais longe. Quanto mais longe eu estou, mais fraco vai ser esse campo elétrico e a diferença de potencial. Cada vez mais fraco vai ser esse potencial. Quando a gente chega lá no fim, lá longe, né? Lá no infinito que a gente fala, na física quando a gente fala infinito, na verdade é algo muito longe. Né? Então, se eu estou lá longe, minha carguinha nem vai enxergar mais essa cargona. O mesmo vale para gravitacional, por exemplo. O que seria o infinito? A Terra ainda passa perto do Sol, né? A gente está sendo aprisionado pelo Sol. Então, para poder ser infinito, tem que ser bem longe. Vai bem longe de tal forma que não sofra força de nenhum, não esteja reconhecendo mais a interação gravitacional do Sol, por exemplo, se eu for para bem longe dele. É a mesma ideia, tá? Por quê? Porque lá no infinito o potencial é zero. Isso vale tanto gravitacional como elétrico. O potencial é zero lá no infinito. Tá, então, como o campo de uma carga potencial é dado por isso aqui, ó, Kq sobre R ao quadrado, né, aí eu eu substituí aqui. Eu substituí isso aqui, bem aqui no lugar do E. Só que ao substituir aqui no lugar do E, gente, isso aqui é um vetor, olha só, R chapéu. Porque o vetor campo elétrico de uma carga pontual é isso aqui. O que é esse R chapéu? Radial, gente. Ele é sempre na direção radial. Se a carga tá aqui, ó, esse R chapéu tá pra cá. Tá pra cá. Sempre radialmente, tá? Pra cá. Isso é um R chapéu. O campo elétrico, então, realmente sempre tá na direção radial. No caso de uma carga pontual. Porque a gente viu que as linhas de campo de uma carga pontual, né, são assim, ó, são radiais as linhas de campo. Então, se for positivo é saindo, se for negativo ela é entrando na carga. Tá. Agora, então eu vim aqui, peguei e substituí isso aqui, ó. No lugar do campo elétrico eu substituo isso. Só que a hora que eu fui fazer esse R chapéu com esse DR, como eles estão na mesma direção, né? O DR nada mais é que um pequeno deslocamento na direção do R chapéu. Né? Então, como os dois estão na mesma direção, quando eu vou fazer R chapéu escalar dr,
que acontece aqui? Dá o módulo de 1, lembra do que é o produto escalar? Isso eu falei na aula passada também. Inclusive, olha, dá uma olhada lá. Eu tô falando, repetindo demais aqui. Mas no final das contas, isso aqui vai dar módulo de R chapéu, né? Que é 1, porque o R chapéu é um vetor unitário. Vezes módulo de dr, que é o próprio dr. Então, por isso que aqui sobrou só dr, tá? Mas isso aqui é a prova, não se preocupem com essa prova, eu tô chegando para vocês têm que saber, entender de onde está vindo, mas esses pequenos detalhes, assim, como esse daqui eu não vou estar cobrando de vocês, que vai além da alçada de vocês, mas eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Peguei o campo elétrico aqui, substituí aqui, para achar o potencial, né? Ao substituir aqui, sobrou então essa integral, kq sobre r quadrado, aqui tem um sinal negativo. Essa integral vai dar menos, se eu posso o kq, eu posso tirar para fora a integral, né? Na verdade, a integral que eu estou fazendo é 1 sobre r quadrado, que dá menos 1 sobre r. Aí com esse menos aqui dá mais, só que eu tenho que aplicar do r final para o r inicial, né? Aí eu faço então o de cima menos o de baixo, aí fiquei com isso, ó. Delta V igual a kq sobre r final menos kq sobre r inicial. Que basicamente esse aqui seria o potencial final e esse aqui o potencial inicial. Que esse a gente fala que é zero, porque eu coloco o r lá no infinito. Ó, o r0 inicial eu boto no infinito. Porque aí kq sobre r0 vai dar zero. Então esse é o nosso referencial, é infinito. E ele já é fixo. Então você não precisa se preocupar. Quando você vai utilizar... Agora, quando você vai utilizar... que no caso o potencial então sobrou foi só isso aqui, né? Porque o V é isso aqui então, né? Quando você vai usar isso aqui, já está implícito em que isso aqui na verdade é diferença de potencial e que o potencial inicial é lá no infinito, kq sobre r infinito. Mas como isso aqui é zero, né, então a gente omite e aí a gente acaba chamando de V, potencial. Falando aqui é o potencial, mas quando eu estou falando qual que é o potencial da carga? Bom, o potencial da carga tem que ser em relação a alguma coisa, em relação ao infinito. Agora quando você pega duas cargas é diferente, aí é em relação uma à outra, né? Aí já é outra coisa, mas esse aqui é o potencial de uma carga. E ele é um escalar. Quer dizer isso, gente, que, muito importante, que se ele é um escalar, você basta, em cada ponto que eu te der, eu vou ter que te dar a carga e a distância onde ela está. Do ponto onde eu quero calcular o meu potencial. Se eu tenho uma carga aqui, eu quero saber o potencial aqui, o que eu preciso? Eu preciso saber qual é o valor dessa carga, eu preciso saber se ela é positiva ou negativa, porque aqui agora eu vou jogar o sinal também. Campo elétrico a gente não jogava o sinal. Por quê, gente? A lógica. Não é decorar. Nossa, qual que usa o sinal? O campo elétrico... Ah, não, pera, não preciso decorar. Eu sei que o campo elétrico é um vetor. E os sinais no vetor a gente utiliza para saber a direção do vetor. Então, não vai sinal na fórmula no campo elétrico. Agora, aqui não é um vetor, é um escalar. Então, se você te der um sinal de carga, você tem que levar esse sinal e jogar ele na fórmula. Então, no caso do potencial, você joga o sinal sim da carga, só no potencial. Tá? Campo elétrico e na força não, porque elas são vetores, né? E então eu preciso saber da distância. Eu preciso saber essa distância R aqui. E com isso eu determino o valor de V, que eu posso fazer então, se eu tiver um sistema, gente, de várias cargas, como aqui, ó, tem um sistema com várias cargas. 4 cargas, eu quero achar nesse ponto P qual que é o potencial. O que eu tive que fazer? Para cada um, nesse caso, coincidentemente, né, a distância de R é a mesma para todas. Esse R é o mesmo para todos, né? Agora, o que eu tenho que fazer para cada um é achar K, Q e R. E cuidado, tem que jogar os sinais aqui. Os sinais das cargas tem que vir, né? Então, eu fiz para cada um. Achei o Rzinho, né, pela hipotenusa. O potencial é a soma numérica, não é a soma vetorial. O campo elétrico era a soma vetorial. O potencial é a soma escalar. Então, V1 mais V2, o que é? KQ1 sobre R1. Aqui seria um R1, né? R2, R3 e R4. Mas como nesse problema específico é a mesma, então eu botei só R, né?
Aí eu até tirei a evidência, o K e R que tinha em todos. Aí no final das contas sobrou só as cargas. Aí eu coloquei com os sinais, olha só. Os sinais, você faz aí, 9 vezes 10 a nona é o K. O raio, muito cuidado, gente. Muito cuidado. Centímetros, não pode ir centímetros em fórmula. Aí o que a gente faz ao invés disso? Vezes 10 a menos 2, vamos passar para metros. Então no final das contas tem aqui, e potencial, dei a 10 a sexta volts, eu cheguei aqui, 10 a sexta volts, 10 a sexta volts é megavolts, tem kilovolts, megavolts, tá? Então, isso aí foi a gente vendo como determina o potencial de um sistema qualquer, tá? E, por exemplo, agora vamos ver um exemplo. Bom, tem um probleminha simples aí. Tem 3 cargas, uma de carga, uma 2 microcoulomb, outra menos 4 microcoulomb e outra Q. Eu não sei, então eu vou querer saber qual que é. Então eles estão aí nos vértices de um triângulo de catetos 3 e 4 centímetros. E eu quero saber o seguinte: qual o valor da carga Q para que o potencial no ponto P seja nulo. Então, qual deve ser o valor da carga Q para que o potencial no ponto P seja nulo? Então, o que a gente vai precisar saber? A distância de cada carga, o potencial de cada carga vai ser Q sobre a distância. Chegou. Tá. Agora, eu preciso saber, as cargas eu já tenho, né? Exceto a que eu quero descobrir, mas então o que eu preciso saber agora é as distâncias. Então eu preciso saber essa distância. Eu precisava saber essa distância da carga até o ponto e essa distância da carga até o ponto, que é a mesma, né? Dessa daqui. Então, bom, isso aqui é 3 e 4, eu sei que essa hipotenusa inteira vale 5 centímetros. Isso aqui vale 5, aqui vale 2,5, aqui vale 2,5 centímetros, certo? Lembra que se você tem 3 e 4, 3 aqui e 4 aqui, necessariamente aqui tem que ser 5. Como aqui está dividido em 2, ficou 2,5 para cada lado. Tá. Então, vamos fazer para cada uma delas. Então, o potencial total vai ser o quê? Q1 sobre R1 mais Q2 sobre R2 mais Q3 sobre R3. Certo? O que foi? Então, o que eu posso... O que ele está pedindo aqui? Ele quer que o potencial no P seja nulo. Então, eu estou calculando o potencial. Quanto vai valer o potencial? É a soma dos potenciais de cada carga individualmente. Certo? Lembrando a distância KQ dividido pela distância até o ponto para cada carga. Só que eu quero que isso aqui seja nulo. O que é bom? Eu já não colocar os números lá de cara. Porque é o seguinte, se aqui é zero, olha o que eu posso fazer aqui. Procura os termos que tem em comum entre todos eles. Nesse caso aqui é só o K, né? O K tem aqui, tem aqui e tem aqui. Então eu posso cortar. Então, daí a gente fica apenas Q1 sobre R1, mais Q2 sobre R2, mais Q3 sobre R3 é igual a zero. Então agora vamos substituir os valores. Então vou ficar Q1. Vou chamar... Vou pegar esse aqui como sendo Q1. Esse daqui o Q2. Então Q1 é 2 microcoulomb
2 microcoulomb. Então, vou ter 2 vezes 10 a menos 6, dividido pelo R1. Ah, a gente falta encontrar o R1, né? Quanto vale isso aqui, gente? Quanto vale esse lado de cá, ó? Já vou adiantar, vocês resolvam isso daí, mas é simples, é um triângulo. Isso aqui é metade da diagonal de um triângulo. Ah, não, esse aqui não é... Desculpa, esse não... Eles não são... Aqui não é um quadrado. Aqui não é um quadrado. Aqui é um retângulo, né? Então eu tenho que encontrar aqui, ó. Tem que encontrar esse pedaço aqui, ó. Como é que eu encontro ele? Esse aqui é um triângulo retângulo, ó. Aqui não vai ficar dividido igual, gente. Não tem como isso aqui ficar dividido iguais. Porque a gente tem um retângulo aí. Tá, então, pra infelicidade minha de montar aqui. Só um segundo. Bom, gente, para simplificar aqui, o que eu vou fazer é considerar aqui 4 centímetros também, tá? Que aí vai ser um quadrado, aí fica no meio, senão tem que mexer tudo para continuar um retângulo. Então vai ficar 4 centímetros por 4 centímetros, tá beleza. Não tá em escala aí pelo jeito, mas tá. Então é 4 centímetros, 4 centímetros. Então aqui não vai ser 5, né? Não vai, se é 4 e 4, lembra que quando é igual, ó, 4, isso aqui é L, aqui é L, eu quero achar quanto vale isso aqui, aqui é L raiz de 2, sempre, né? E como daqui até aqui é a metade, ó, daqui até aqui não vai... Daqui até aqui não vai ser a metade da diagonal, então aqui é L raiz de 2, L raiz de 2 sobre 2. Então, no nosso caso aqui, que é 4 por 4, vai ficar assim, ó. 4 centímetros, 4 centímetros. Aqui vai ficar 4 raiz de 2 todo, né? 4 raiz de 2. Quer dizer que a hora que eu dividir em 2 pedaços, né? Aqui fica, então, 2 raiz de 2 e aqui 2 raiz de 2. Porque aqui tem que dar 4 raiz de 2 ele inteiro. E aqui também vai ser 2 raiz de 2. Então quer dizer que em todos eles a distância vai ser a mesma. Em todos eles a distância vai ser a mesma. Então aqui vai ficar, olha só. É 2 vezes 10 dividido por R1. Então todos eles é 2 raiz de 2. Isso aqui é centímetros, hein? Cuidado. Então tem, ó, 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 2, que é centímetros. Ó, R1 em centímetros. R1 seria a distância daqui até aqui, olha só. Distância R1 daqui até aqui. Então, em todos eles vão ter o mesmo valor, então posso tirar em evidência, inclusive, né? Mas todos eles embaixo vai dar a mesma coisa. O Q2? O Q2 aqui é menos 4 microcoulomb. Menos 4. Então agora vai o número, ó. No lugar de Q2 eu vou colocar menos 4, tá? Menos 4 microcoulomb vezes 10 a menos 6. Eu já coloco o denominador. E aqui é o Q, né? Que a gente chamou de Q. Que eu quero determinar qual que é o valor dele. Então Q... eu vou até tirar o Q3 aqui, né? Que é o Q mesmo. A gente chamou de Q3, mas nesse caso, nosso Q3 aqui é a carga Q que a gente quer determinar. Então, daqui, tem que colocar o denominador, né, que nos casos, coincidentemente, são todos iguais para esse problema específico. Então, tem 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 2. 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 2. O bom disso aqui é o seguinte, porque eu estou colocando aqui, mas vai cortar tudo. Porque agora aqui dá igual a zero. Se dá igual a zero... O que tem em comum em todos? Isso, isso, isso. No final das contas, a gente chegou na simples expressão. Ó, quanto que é 2 vezes 10 a menos 6, menos 4 vezes 10 a menos 6? Dá menos 2 vezes 10 a menos 6. Aí eu passo para cá, fica 2
vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou 2 igual a 2 microcoulomb. 2 microcoulomb. Então, a carga que eu tenho que colocar ali para que o campo seja nulo bem no centro aqui do nosso meio quadrado, né, é a carga de 2 microcoulombs. O que é óbvio, né? Aqui é menos 4, como as distâncias são iguais, isso aqui é menos 4, aqui tem que ser 2, aqui tem que ser 2, porque 2 mais 2, 4, menos 4, 0. Mas só porque as distâncias são iguais que isso é válido dessa forma, né? Todas as distâncias são iguais, acaba valendo desse jeito. Mas tá vendo que é muito mais simples, a gente tá lidando só com número, tá lidando com vetor, só substitui os valores, cortou o que deu para cortar e encontrou, não tem segredo nenhum. Então o potencial, ele é muito mais fácil de lidar por conta disso. Tá? Então, nem vou fazer mais exercício desse jeito, é muito fácil. Botar lá, bota as cargas pontuais, acha o potencial de cada um e soma. E lembra de botar o sinal nas cargas. Ponto. Isso aí, beleza. Agora vamos explorar aquela equação, né? Vamos explorar agora a equação que diz o seguinte, que menos, né, que trabalho é igual, vou botar assim, que o trabalho igual a variação de energia cinética e que o trabalho no nosso caso, né, do eletromagnetismo, pro eletrostático, na verdade, o nosso trabalho é menos que vezes a variação de potencial, a diferença de potencial dos dois pontos onde eu quero. Porque, claro, eletricamente falando, você só vai ter realização de trabalho se eu tiver dois pontos com potenciais diferentes, né? Se eu pego dois fios, os dois fios são 20.000 volts, eu encosto uma mão em cada um. Não posso encostar o pé no chão, né? Senão vai dar uma diferença, o chão é zero, né? Potencial, considerado zero, terra. Então, se eu estou voando, estou pendurado em dois fios, e os dois têm o mesmo potencial, eu não tomo choque. Do mesmo jeito, claro que os fios de alta tensão, cada um tem uma tensão diferente, né? Então, se você encostar em um daqueles três fios de alta tensão, dos 3 fios, dependendo do lugar, nos fios de alta tensão, você vai tomar um choque porque sempre há uma diferença de potencial de um para o outro. Agora, suponha que você tem um fio e esse fio esse fio tem um certo potencial e você está pendurado e segurando com as duas mãos nesse fio. Você não toma choque também, porque seu pé tá pendurado, você não tem encostado mais nada. Suas duas mãos estão encostadas no mesmo fio que tem, obviamente, é o mesmo fio que tem o mesmo potencial. Você não toma choque. Então, para ver a realização de trabalho, ou seja, para ver o movimento de cargas, tem que ter uma diferença de potencial, né? Isso é bem óbvio. Para que as cargas se movam, tem que ter uma diferença de potencial. E a diferença de potencial, então, né, menos carga de diferença de potencial, vai resultar na variação de energia cinética, que é meio de mv final ao quadrado menos meio de mv inicial ao quadrado. Bom, então isso a gente vai explorar como. A ideia por trás, gente, é o seguinte: você sempre vai ter dois pontos. Esses dois pontos vão ter uma diferença de potencial. Pego dois pontos. Em geral vai ter o ponto A e o ponto B. Ponto A e ponto B. E aí eu vou abandonar a carga normalmente em algum dos pontos. Vou botar uma carguinha aqui e colocar ela em algum ponto. Coloca a minha carga aqui em cima. Não é menos que, gente, o sinal vem da fórmula, tá? Não da carga. Se a carga for negativa, vou botar um negativo aqui, com esse menos vai ficar mais, tá? Cuidado. Então, nesses casos aqui, como a gente está tratando de escalares aqui, o sinal da carga é importante, tá? Lembra esse exemplo que eu fiz aqui para vocês para saber para onde que a carga ia. Aqui, ó.
E aí você tem que avaliar no ponto que você está, né? Você vai avaliar o ponto que você está e vai avaliar para onde supostamente você vai para saber se o potencial é positivo ou é negativo. Então, cuidado aí. Tá. Então, suponha que eu coloco essa carga aqui e ela vem parar no ponto B. Então, a hora que eu coloco aqui, ela vai sair daqui com a velocidade, eu vou colocar ela com a velocidade V0, que pode ser zero se eu simplesmente tiver abandonado ela aí, a carga, né? Eu posso já daqui também já arremessar ela com a velocidade inicial, ela pode ter, né? Então, cuidado. E aí, aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter uma velocidade final. Velocidade final. Eu lembro que eu vi assim. Velocidade final. Outra coisa também que tem em cada ponto desse, aqui tem um potencial no ponto A, aqui tem um potencial no ponto B. Então a gente pode calcular a diferença de potencial aqui e saber, dependendo de onde que ele está indo, de A para B ou de B para A. Então, com isso aqui, a gente já vai explorar aqui os primeiros problemas. Porque o que vai mudar, gente? Esse VA e VB, o potencial e potencial B, às vezes você pode encontrar ele de outras formas. Como a gente vai ver o do anel. Que nesse caso eu não vou pedir para vocês fazer mais integral. Acabou. Aquela parte integral eu costumo pedir tanto de campo elétrico como de potencial, mas tá bom. Vou parar aqui. Potencial não precisa fazer. Eu quero que vocês façam só no caso do campo elétrico. No caso do potencial, eu já vou dar o potencial para vocês. De um anel, de o que seja, e vou fazer perguntas sobre ele. Suponha o seguinte. Vou ver um caso mais simples aqui. Suponha que eu tenha um exemplo. Eu pego aqui uma carga. Vou botar de outra forma. Vou envolver um pouquinho de campo elétrico aqui. Tá. Suponha o seguinte agora. Eu tenho aqui uma carga. Eu tenho aqui uma carga mais que. E aqui eu tenho uma carga também mais que. E aqui eu tenho uma carga deixa eu botar valor logo, 1 microcoulomb. E aqui eu tenho menos 2 microcoulombs. Tá. Agora, o que acontece se eu coloco uma carguinha agora pega um ponto P0 qualquer. Vou pegar ele bem aqui, ponto P. Bom, o que vocês acham que acontece se eu colocar uma carga aqui em cima desse ponto P? Para onde ela vai? Propositadamente eu coloquei aqui, gente, ó, essa aqui é a mesma carga aqui. E também a mesma distância, olha aqui, ó, 3 centímetros. Não vou colocar centímetro não, vou falar que é x em centímetros.
e y está em centímetros, já está implícito. Então tá aqui. Aqui é 3, aqui é menos 3. Aqui é menos 2. Em termos de posição. Aqui é 1,5. 1,5. Beleza. Eu quero saber o seguinte. Para onde vai estar apontado o campo elétrico no ponto P? Qualquer ponto aqui em cima, vou chamar aqui de P0. P0. E aqui de PF, um ponto final. Tá. Agora eu quero saber o seguinte. Se eu coloco uma carga aqui no ponto P0 ou no ponto PF, em cima dessa linha aí, o que vai acontecer com ela? Para onde ela vai se mover? Com potencial não dá pra gente saber diretamente isso, mas dá pra gente saber usando o campo elétrico. Como? Olha só, olha pro campo. Essa carga não é positiva, então eu pego a linha que une os dois. É o mesmo, vale pra cá. Tá. O campo, os dois são positivos, o campo está saindo da carga. Então, desde aqui tem que estar saindo da carga. Vou chamar aqui de E. E esse aqui também saindo da carga. Vou chamar aqui de E também, né? Porque são os mesmos. Por que é o mesmo? É a mesma carga e a mesma distância. O que vai acontecer agora? Olha só. Esse aqui não vai ter uma componente EX. Esse aqui também não vai ter uma componente EX, que elas vão se cortar. No final das contas, para ambos não vai sobrar só o EY e o EY. Então eu sei que ele só se move verticalmente. Olha que legal. Eles tendem a se mover só verticalmente. Não tem como mover para a esquerda ou para a direita, porque uma carga acaba anulando a outra aqui, ó. Na horizontal. Então ele só vai para cima ou para baixo. Como é que eu sei se vai ser para cima ou para baixo? Eu tenho que lembrar que tem mais essa daqui, ó. Agora quando eu incluir essa daqui, então, quando eu incluir essa carga, agora como é que a gente vai ficar? Olha só. Se ali o campo elétrico, com esses dois aqui o campo elétrico ficou para cima ou para baixo, né, dependendo, o desse aqui também vai, né? Porque esse daqui tá aqui, qualquer ponto que eu colocar aqui, ó, o campo elétrico, como ele é negativo, o campo elétrico vai estar entrando na carga, né? Então se eu pego um ponto aqui, por exemplo, onde está o campo elétrico? No ponto P0. Onde está o campo elétrico no ponto P0 em relação a essa carga aqui? Bom, em relação a essa carga, como ela é negativa, o campo elétrico é entrando na carga, né? Se ele é entrando na carga, ele tem que estar para baixo. Aqui, ó. Esse seria o campo elétrico aqui. Aí o desses dois aqui, a gente já viu que ele também vai estar para cima ou para baixo, somando os dois, né? Então eu tenho certeza que a minha carga se encontra no eixo vertical. Ela está no eixo Y. Isso é importante por quê? Porque aí eu sei que eu não vou perder minha carga. Qualquer jeito que eu fizer aqui, eu sei que ela vai se mover em linha reta, para cima ou para baixo. E como que eu faço para poder saber para onde ela vai se mover? Bom, o campo elétrico foi só para saber, para a gente ter certeza que ela se movia para cima e para baixo. Isso a gente já definiu. Se eu sei que ele vai se mover para cima e para baixo, e eu quero saber, por exemplo, agora olha só. Se uma carga, vamos fazer a pergunta aqui. Se uma carga Qzão é colocada no ponto P, ponto P0, qual deve ser o seu sinal? O seu sinal para que ela se mova em direção
em direção ao ponto PF. E qual a velocidade? E qual a velocidade dela? Dela no ponto PF. Sabendo que o módulo dela, né? O módulo da carga. Que o módulo eu te dando, para falar quantos microcoulomb é. O módulo dela é, sei lá, um microcoulomb também, tá bom. Não vai ficar igual da outra, né? Vou botar 3. Meio microcoulomb, pronto. Meio microcoulomb. Quanto menor ela é, mais ela vai acelerar. Para dar um valor de velocidade mais interessante, né? Vamos colocar um valor de carga. Carga vezes a variação. Não, carga maior. Maior, coisa mesmo, tá certo. Então, tá bom, 0,5 microcoulomb. Então, entenda o que aconteceu aqui. O que eu estou perguntando para você? Eu vou colocar uma carga aqui. Uma carga Q, nesse ponto aqui. E eu quero saber qual deve ser o sinal dessa carga minha, para a hora que eu deixar ela aqui em cima, ela se mova e vá em direção ao ponto PF. Por quê? Dependendo do sinal, ela pode vir para cá. Ou ela pode vir para cá. Tá. O que eu devo fazer para saber isso? Eu preciso saber qual que é o potencial nesses pontos primeiro. Qual que é o potencial no ponto P0 e qual que é o potencial no ponto PF. Então, vamos calcular os potenciais nesses pontos. Então, deixa eu tirar esses pontilhados aqui. Vamos ver esses pontilhados. Tá. Então, saco. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é determinar. Vamos determinar o potencial nos pontos P0 e PF. Tá? É isso que a gente tem que fazer, então, determinar o potencial nesses pontos. Como que a gente determina potencial? KQ sobre R. Então, vamos ver. Eu preciso em cada ponto, eu vou precisar de calcular a distância. Então, por exemplo, se for aqui, ó, eu tenho dois casos, né? Eu podia ter deixado pontilhados mesmo. Tenho dois casos. Eu tenho esse aqui, que eu tenho essa distância, que é a mesma dessa. E quando ele está no PF, a distância é esta daqui, que ela é maior. Já o dessa carga aqui é simples, né? Só que eu preciso falar onde está o ponto final. Esse ponto final, eu vou botar ele lá em 15 centímetros. 15 centímetros de distância. Tá, então, vamos calcular. Vamos calcular essa distância aqui, que eu vou chamar ela de Dzão. Essa aqui que eu chamo de Dzão. E essa aqui que eu vou chamar de Dzinho. Então vamos começar com o ponto P0. No ponto P0 a gente vai ter o seguinte, eu vou fazer mais direto um pouquinho que a gente está enrolando muito. No ponto P0 eu vou ter aqui o potencial
Potencial vai ser o quê? Vamos lá. KQ dividido por R. K vezes... o K já vou botar também 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. K vezes Q. Tá vendo que dessa carga aqui vai ser sempre igual a dessa, né? Tudo que eu faço nessa vai ser igual a dessa. Então, se eu fizer para um, a outra vai ser o mesmo. Seria 2 vezes a uma, então, mas vou deixar todos os termos aqui. 9 vezes 10 a nona, vezes 1 microcoulomb, 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância Dzinho. Qual que é essa distância Dzinho? Eu vou botar direto. É a raiz de 1,5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, certo? Esse vai ser o Dzinho. Raiz de 3 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Mas tem dois, ó. Tem esse, que vai ser igual a esse, que os dois têm a mesma carga e mesma distância. Então, basta multiplicar por 2 aqui, ó. Vezes 2. Tá, vou separar aqui. Tá assim, ó. Vezes 2. Então tem duas cargas iguais. E os mesmos distâncias e tudo mais, né? Então dessa daqui. Agora mais o KQ sobre R dessa carga aqui. Né? Tô fazendo um ponto P0. Tá, no ponto P0 como é que vai ficar? K mais 9 vezes 10 a nona, que é o K, vezes Q, o que é Q? Menos 2 microcoulomb. Então, menos 2 vezes 10 a menos 6, dividido pelo quê? Pela distância ao quadrado. Distância não é quadrada, é só distância. KQ sobre R, no caso do campo... do potencial, no campo elétrico, que é R ao quadrado. Então, qual que é essa distância aqui? Eu preciso saber essa distância, né? Essa distância aqui é o quê? É 2 mais 1,5, certo? Daqui até aqui é 1,5. E daqui até aqui é 2, então 3,5. Então, dividido por 3,5. Ah, professor, mas não era centímetro? Realmente, aqui esse daqui, vamos calcular isso aqui separado, porque para não... Ó. Calcular aqui, que a gente vai ter que passar para centímetro depois e vai dar confusão. Então, ó, Dzinho é igual a isso aqui. Cara, ele tá dando esses bugs agora, cara. Tá sumindo os negócios, não sei porquê. Então, vou fazer aqui, achar essa distância. Vou pegar a calculadora aqui. Aí, de 3 ao quadrado. Nossa. Gente, tá sumindo com os números tudo. Que isso? Aqui eu tirei o trem mesmo, que loucura. Aqui eu tirei. 3 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. 3,35 centímetros, né? Então, a hora que eu colocar aqui, vai ter que ficar 3,35 vezes 10 a menos 2. E aqui deu 3,5, né? Nesse daqui, ó, 3,5. Então, 3,5 vezes 10 a menos 2, porque está em centímetros também, né? Então, fazendo toda essa conta aqui, eu tenho... Gente, ele realmente tá louco, ele tá apagando. Que isso?
Outros bug aqui sumindo com os negócios. Bom. Ó. Sabendo lidar com isso aqui não, ele tá. O que eu tô apagando ele tá voltando. Cara, que bug. Olha isso. A falta é essa, o negócio era perfeito. Livre de bugs. Nova atualização agora do Samsung Notes. Essa palhaçada. Nossa. Tá. Então, devo fazer essa conta aqui, já vou colocar o resultado. Bom, fazendo em conta então, né, no P0 eu vou ter o potencial V0, né? Logo, no P0 eu vou ter um potencial V0, que ele vale quanto? 23.028. É tão grande o potencial, gente, que eu não preciso colocar vírgula aqui. O que é? Dava 27, na verdade, né? 27,7, mas poxa, o número é tão grande que aqui não vai fazer diferença. Então eu arredondo para 8 aqui, para ficar só com sem casa decimal. Volts, esse é o potencial V0. Agora vamos ao potencial PF, no ponto PF. Bom, no ponto PF, no ponto PF, o que a gente vai ter? Primeiro vamos calcular o Dzão, né? O D vai ser a raiz. Raiz. Ó, eu quero essa distância D grande aqui. Que ela vai ele é a hipotenusa disso e disso. Quanto que é isso então? Aqui vai continuar sendo... Cadê, gente? Aqui continua sendo 3, né? Só que aqui agora é 15, ó. 15. Então 3 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 3 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Vamos lá. 3 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 234. Raiz, né? Raiz tem 15,3. Igual a 15,3 centímetros. Então, vamos calcular o potencial do mesmo jeito. Qual que vai ser o potencial final agora? Vai ser o quê? Novamente, esse Dzão aqui foi para os dois. Agora, eu estou calculando o potencial aqui nesse ponto. Ó. E aí, novamente, tanto esse quanto esse vai ter o mesmo valor, porque eles têm carga, mesma carga, mesma distância. Então, e a distância a gente calculou, que é a distância D. Então, basta fazer o de um e multiplicar por 2, como eu fiz aqui. Eu fiz para isso aqui é o potencial de um deles, né? K vezes a carga dele, que é um microcoulomb, dividido pela distância, em metros, né? A gente tem que passar para metros. Aí eu multipliquei por 2 aqui, porque são duas cargas iguais. Eu vou fazer o mesmo aqui. Então, o potencial aqui agora vai ser K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é 1, né, microcoulomb, vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, a distância, né, que é 15,3 centímetros, 15,3 vezes 10 a menos 2, passando para metros. Aí eu vou multiplicar isso aqui por 2 também, vezes 2, porque são duas cargas, né? Já fiz o potencial das duas, a somatória dos potenciais, né? Agora mais o potencial dessa carga aqui, ó. Qual que é o potencial dessa carga aqui? Eu preciso saber a distância dele. Qual que vai ser a distância dele? É 15 mais 2. Então é 17 centímetros. O avião passando. 17 centímetros, né? Então eu sei que quando dá a distância aqui no outro vai ter 17 centímetros. 17 vezes 10 a menos 2. Né? Agora aqui eu tenho K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga. Qual que é a carga? Bom, a carga é menos 2 microcoulombs, então tem que jogar o menos 2 microcoulombs. Vezes menos 2 microcoulombs.
10 a menos 6. Kq dividido pela distância. Agora eu vou fazer a soma disso aqui e já volto com a resposta. Bom, então fazendo a conta aí, eu tenho que VF é igual a 11.765 volts. Então achei aqui o potencial no ponto F. Agora, então vê comigo, olha só. Então a gente tem aqui o eixo. Aí eu tenho o meu ponto inicial. Eu tenho meu ponto inicial, que eu vou ter um V0, um potencial, qual que é o potencial? De 23.028 volts. 23.028 volts. E um potencial final, V final aqui, que é meu ponto final, eu vou ter o V final que é 11.765 volts. Agora vai aquela pergunta que eu fiz para vocês. Qual deve ser a carga? O sinal da carga que eu vou colocar aqui, quero colocar uma carga aqui, ó. Aqui. E eu quero que ela se mova nessa direção. Quero que a velocidade agora vá nessa direção. Tá, mas qual sinal tem que ser para isso acontecer? Então vamos olhar o seguinte. Se eu estou aqui com esse potencial, 23.028. O potencial onde eu quero ir, ele é 11.765. Então eu falo que o potencial aqui ele é positivo ou ele é negativo em relação ao P0? Ele é negativo. Em relação a esse ponto, aqui está mais positivo do que aqui, não está? Está mais positivo do que aqui, porque aqui está 23.000, aqui está 11. Então esse está mais positivo, né? E do que o outro. Então, quer dizer que aqui está mais negativo. Se aqui está mais negativo, eu tenho que colocar aqui uma carga positiva, porque a carga positiva vai se mover para lá. Então, o que você faz sempre? Da onde eu quero partir? Eu quero partir daqui. Eu quero ir para onde? Eu quero ir para cá, tá? Em relação a esse ponto que eu quero partir, né, que eu estou inicialmente, aqui o potencial é positivo ou negativo? É só você olhar, ele é menor ou é maior? Se é menor, é negativo. Se é maior, é positivo. Nesse caso, ele é menor, então ele é negativo. Então, se o potencial aqui ele é negativo, para eu poder ir para o rumo de um potencial negativo, a minha carga tem que ser positiva, né? Então, logo, a carga que deve ter sinal positivo. Ótimo. Agora, por último, eu quero saber o seguinte, então. Eu falei, se uma carga aqui é colocada no ponto P0, eu coloquei ela lá, né? Coloquei ela aqui. Agora, ela vai se mover em relação aqui. Eu já garanti que isso vai acontecer, que ela vai se mover para cá. Por que eu garanti isso? Achei os potenciais nos dois pontos que eu queria. E aí, vi que para ela se mover para essa direção, o potencial, a carga tem que ser positiva, desculpa. A carga tem que ser positiva. Então, se a carga é positiva, ela vai se mover naquela direção. Tá, e agora? Eu quero saber, então, qual é a velocidade dela no ponto PF? Qual vai ser a velocidade com que ela vai passar lá, então? Sabendo que módulo de Q, né? Por que eu falei isso? Dei só o módulo? Porque o sinal eu queria que você encontrasse para mim, a gente já encontrou. Mas ela vale meio coulomb. E aí a massa, né? A massa, eu vou botar uma massa. Se ela tem uma carga de meio coulomb, eu vou colocar uma massa de 10 a menos 10 quilogramas. Então, pense numa molécula carregada, uma molécula pesada carregada, com carga 10 a menos 10 quilogramas. Essa molécula, por que eu vou precisar da massa? Né? Essa molécula vai ser acelerada, como a gente já viu, né? Essa carga pode ser uma molécula que tem uma carga positiva, que eu estou colocando aqui,
e aí ela vai ser acelerada em direção ao ponto final, o PF. Então, sabendo que então vai ser mais 0,5 microcoulomb, a massa é igual a 10 a menos 10 quilogramas. E aí, eu quero saber então qual é a velocidade no ponto final. Bom, uma coisa que, como eu falei que eu coloquei a carga no ponto P0, então V0 é 0. V0 é 0. Tá? Coloquei a carga nesse ponto, então V0 é 0. E eu quero saber então quanto vale PF. Desculpa, eu sempre confundo esses V's aqui, é de velocidade, tá? Deixa eu trocar isso aqui. V0 é igual a 0 e VF é igual a quanto? Quero saber. Então, onde a gente vai partir disso? A gente parte de que aqui a gente já tem os potenciais, né? O potencial V0, que agora é V de potencial. V0 e esse aqui é o meu VF. Mas, vamos voltar para a nossa formulinha aqui. Essa forma que a gente vai usar. Cadê? Aqui, ó. Copiar. A gente vai usar essa fórmula para poder determinar a velocidade. Tá aqui. Bom, então menos. Bom, na fórmula aqui é o que esse aqui, tá, gente? Vou só trocar aqui, que nesse caso é o próprio Qzão, porque eu chamei de Qzão, mas a gente chama de que quiser. É essa carga que eu estou abandonando aqui, é ela que vai se mover, ó. Esse Q sempre que está aqui, gente, é o que vai se mover, que vai ter velocidade, tá? Não é essas cargas aqui que a gente está calculando. As cargas, pensa o seguinte, essas cargas aqui servem para poder formar o potencial elétrico. Tá? Aí essa região do espaço tem um potencial. Agora, quando eu pego e coloco uma carga aqui, ela vai sofrer um trabalho, ela vai se mover. Por quê? Por conta do campo elétrico das outras cargas. Mas quem entra na fórmula é a que vai se mover, não as que estão gerando o potencial. Isso é importante. Aí, então agora é só substituir e encontrar o valor. Não tem segredo. Então eu vou ter lá menos, o menos é da fórmula, menos a carga é positiva, mas se ela fosse negativa eu tinha que colocar o valor da carga negativa, né? Mas ela é positiva, então 0,5 vezes 10 a menos 6, porque é microcoulomb, vezes o ΔV. O que é o ΔV? V final menos V inicial. V final é esse aqui, 11.765. 11.765 menos V inicial, que é 23.028 volts. 23.028 volts. Esse é só o lado esquerdo, hein? Deixa eu... Isso pra cá. Tá. Tem que ser igual ao quê? Igual. Bom, esse aqui é 0. Como a gente já viu, eu falei que eu só estou abandonando ela. Eu quero saber quanto ela vai ser acelerada em míseros 15 centímetros. Né? Até de 1,5 cm para 15 centímetros. Vamos ver qual a velocidade que ela vai. Meio de N. Qual que é a massa? Falei que é 10 a menos 10, né? 10 a menos 10 quilogramas. Vezes V final ao quadrado, que é o que eu quero encontrar. Minha única incógnita. Então... vamos jogar isso aqui tudo do lado esquerdo na calculadora. Eu tenho então 11.765 menos 23.028. 11.203 vezes 0,5. Então, menos 6. Então aqui eu sobrei com o seguinte, do lado esquerdo. 5,63 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. Elevado a menos 3.
tem que ser igual de lá de cá, né? Meio 10 a menos 10 vezes VF ao quadrado. Agora eu vou passar tudo para lá e já vou isolar o VF quadrado, já tirar a raiz, isolem, passem para o outro lado, tirem a raiz, se vocês façam. Então, 5,63 inicial menos 3 vezes 2, que passou dividindo, e vezes 1 exponencial 10. Vai dar 10. Agora extrai a raiz disso. Dá 10. Olha a velocidade, gente. 10.611 metros por segundo. Então, vocês perceberam que só o fato de eu ter... Olha só, eu tinha 3 cargas aqui. Tinha essas 3 cargas. Né? Aí eu vim aqui e peguei uma... As 3 cargas estão fixas, tá, gente? Essa e essa tá fixa, tá só gerando potencial. A única livre é a carga Qzão que eu coloquei. Eu vim aqui e coloquei aqui, lá no ponto 1,5. E quero saber o quanto que ela vai acelerar, porque eu só deixei ela aqui com velocidade zero. Quanto que ela vai acelerar para ela poder chegar aqui no 15 centímetros. Já vai andar 13 centímetros e meio. Qual vai ser a velocidade dela? A velocidade dela é de 10.611 metros por segundo. Isso aí seria equivalente a quase 40 mil quilômetros por hora. Então, ou seja, em meros 13 centímetros e meio, ela foi de 0 a 40 mil quilômetros por hora. Vocês veem quanto que a força eletromagnética ela é muito forte, é muito mais forte que a força gravitacional, que uma Terra gigante como a nossa tem uns mísera aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado. Se você quer calcular a aceleração nesse caso, só dividir, lembra o que é aceleração? É ΔV dividido pelo ΔT, né? A gente não tem um tempo que ela... mas a gente tem a distância, né? Dá para calcular. Dá pra gente calcular a aceleração aqui. Quem lembra lá de cinemática? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Jogando aqui, como V0 é 0 e a velocidade final é 10.611 ao quadrado, 2 vezes A, vezes o ΔS é 13,5 centímetros, vezes 10 a menos 2, né? Então, vamos ver aqui quanto que seria essa aceleração. 10.611 ao quadrado, olha isso. Dividido por 2, dividido por 13,5, 10 a menos 2. E o quadrado... A aceleração é bizarra. 417 milhões de metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração assim incalculável, realmente. É calculável, não que a gente calculou, mas ela é muito alta. Quanto a aceleração na Terra, para uma Terra... Tem 3 carguinhas pequenininhas, elas geram uma aceleração enorme. Na Terra a aceleração é 9,8 metros por segundo. Aqui é 417 milhões de metros por segundo ao quadrado. Então, a força eletromagnética ela é bilhões de vezes maior, ou na verdade não, trilhões de vezes maior do que a força gravitacional. Esse é o problema, porque a gente não consegue unificar as forças ainda. Bom, então tá, por hoje é isso daí. E a gente continua então na aula que vem com mais exercícios. Até mais.